Olá pessoal, aqui é o professor Fred Moreira e hoje nós vamos falar da primeira lei de Ohm. Bora lá! Bom gente, a primeira lei de Ohm ela envolve três grandezas que a gente vai conversar sobre elas de maneira individual. Né? A primeira delas é a diferença de potencial elétrico. Sempre que você criar uma diferença de potencial elétrico, haverá um movimento de cargas elétricas, porque aí você está transformando a energia potencial elétrica em energia cinética. Como exemplo, a gente pode imaginar uma carguinha positiva do lado de outra carga positiva fixa no centro da imagem. A carguinha fixa, ela vai repelir a outra carguinha, né? A carguinha aqui de baixo. Ela vai sofrer uma força elétrica. Vamos supor que ela vai sair da região de 18 volts, né? Da superfície potencial de 18 volts, e ela vai para a região de 6 volts. Né? Então, ela sofreu uma diferença de potencial de 12 volts, ou seja, serão 12 joules para cada coulomb dessa carguinha que serão transformados em energia cinética. Então, sempre que houver uma diferença de potencial elétrico, né, você vai ter um ganho de energia cinética. Haverá uma movimentação da carga elétrica. No caso, uma carga positiva, ela se move sempre da região de maior potencial elétrico, no caso 18 aqui, para a região de menor potencial elétrico, no caso o 6, né? Porque ela se repele. Já uma carga negativa, ela também sofre essa diferença de potencial elétrico, só que ela se movimenta da região de 6 volts para a região de 18 volts. Por quê? Porque ela vai ser atraída pela carga positiva. Mas da mesma forma, se existe uma diferença de potencial elétrico, quer dizer que há ganho de energia cinética. Né? Há transformação de energia potencial elétrica em energia cinética. A partir de agora, a gente vai chamar a diferença de potencial elétrico pela letra U. Então, a letra U ela vai definir a diferença de potencial elétrico entre dois pontos. Então, ao invés de usar o termo VA menos VB, o potencial de A menos o potencial de B, a gente vai usar a letra U para definir a diferença de potencial elétrico, também conhecido como a tensão elétrica. O símbolo da diferença de potencial elétrico que a gente vai encontrar aí nos nossos futuros circuitos, né, quando a gente começar a pegar a lei de Ohm e extrapolar para circuitos elétricos aí mais complexos, ele vai ser esse daqui. Dois tracinhos. O tracinho maior indica um maior potencial elétrico e um tracinho menor indica um menor potencial elétrico. Então, quer dizer, esse tracinho menor é uma região que está cheia de elétrons e o tracinho maior é uma região que está precisando de elétrons. Né? Elas não estão conectadas. Agora, se você conectar uma região na outra, haverá, né, através de um fio metálico, haverá um fluxo de elétrons ao longo de todo o fio, né, da região negativa para a região positiva. Ou seja, haverá uma movimentação ordenada de elétrons. E daí a gente chega na nossa segunda grandeza. Essa movimentação ordenada de elétrons que você permitiu ao conectar o fio, né, da região negativa à região positiva, essa movimentação de elétrons vai ganhar o nome de corrente elétrica. Então a corrente elétrica ela é basicamente uma movimentação ordenada de elétrons devido a uma diferença de potencial devido a uma tensão elétrica. Então inicialmente quando você pega um fio metálico, né, pegou um fio metálico, esse fio metálico ele tem elétrons que estão se movimentando para todos os lados, né, de maneira desordenada. Agora, na hora que você pega esse fio e conecta a uma região negativa e a uma região positiva, todos esses elétrons passam a se mover dentro do próprio fio, né? Não só os elétrons em excesso do corpo negativo, mas elétrons do próprio fio passam a se mover da região negativa para a região positiva. Você ordenou o movimento dos elétrons. Por que você fez isso? Porque você criou um campo elétrico que vai do positivo para o negativo. Você cria um campo elétrico ao longo de todo o fio e esse campo elétrico avisa os elétrons que eles têm que se mover. Lembrando que um elétron sempre sofre força no sentido contrário do campo elétrico. Então o campo elétrico vai do positivo para o negativo, os elétrons vão no sentido
contrário, né? Aqui na nossa imagem nós temos o corpo A com uma carga Q1, gerando um potencial maior do que o potencial do corpo B, né? Que tem uma carga Q2, e os elétrons vão se mover da região de menor potencial, que seria do corpo B, para o corpo A. Então a gente pode imaginar o corpo B negativo e o corpo A positivo, né? Só o corpo B negativo, só pelo fato dele ser negativo e o A ser positivo, eu já garanto que o potencial de B é menor do que o de A. E aí nessa história você cria um campo elétrico indo de A para B, um campo elétrico indo de A para B, né? Esse é o seu campo elétrico, e por causa disso todos os elétrons se movem no sentido contrário do campo elétrico. Tá? Essa é a ideia da corrente elétrica, um movimento de cargas elétricas de maneira ordenada devido à presença de uma DDP. Agora, o que seria a nossa corrente convencional, né? A nossa corrente convencional, ela seria você imaginar que essa corrente de cargas elétricas ela vai ser sempre uma corrente produzida por cargas positivas. Então, ao invés de pensar nos elétrons se movendo do negativo para o positivo, a gente vai pensar que vai ser cargas positivas saindo da região de maior potencial e indo para a região de menor potencial. Então a gente vai convencionar nos nossos desenhos futuros que a corrente elétrica sempre sai do positivo e vai para o negativo. Isso é apenas uma convenção. Tem diferença nos cálculos da primeira lei de Ohm se a corrente é real ou convencional? Não. Essa informação de corrente convencional ela vai aparecer mais para frente. Tá joia? A necessidade de se usar uma corrente convencional. Mas então, a gente sabe que os elétrons saem do polo negativo e vai para o polo positivo. Essa é a corrente real. Mas nós vamos definir a corrente convencional como sendo o contrário, saindo do positivo e indo para o negativo. Então, a corrente real na fiação de sua casa é do negativo para o positivo, mas a corrente convencional vai ser do positivo para o negativo. Real do negativo para o positivo, convencional no sentido contrário. Tá? E como é que a gente calcula a corrente elétrica? A corrente elétrica ela vai ser sempre calculada como sendo, né, o total de carga que está passando pelo condutor em função do tempo. Quanto mais carga passar em menos tempo, maior a corrente elétrica. Tá? A corrente elétrica vai ser dada pela letra I e ela vai ser medida em coulomb por segundo, porque a carga é medida em coulomb e o tempo é medido em segundo. Tá? E o coulomb por segundo é o que a gente chama de ampere. É o que a gente chama de ampere. Tá? Então, agora você tem as duas informações sobre um circuito elétrico e muitas das vezes as informações que vêm nos aparelhos, nos carregadores de celular, nas fontes. Né? No meu computador, por exemplo, a fonte ela é de 20 volts e 9,5 amperes. O que eu estou recebendo? Eu estou recebendo 20 joules por coulomb. Então, quando passar 1 coulomb aqui, significa que a energia, né, a diferença de energia potencial elétrica é de 20 joules. Agora, quantos coulombs estão passando? Estão passando 9,5 coulombs por segundo. Então, cada coulomb representa, né, 6,24 vezes 10 a 18 elétrons passando. Então, quando passa o conjunto de 6,24 elétrons na fiação, né, a energia transportada na brincadeira é de 20 joules. E está passando 9,5 conjuntos desse por segundo, segundo as informações do fabricante. Então, essa que é a ideia da corrente elétrica, é medir o tanto de carga elétrica que está passando por segundo. Tá? Vamos pegar um exercíciozinho aqui, bem simples, né? Se você tem uma carga de 36 coulombs passando pelo seu condutor ao longo de 20 segundos, qual que vai ser a corrente elétrica? Bem simples. Corrente elétrica é carga sobre tempo, 36 sobre 20, 1,8 ampere. Olha que tranquilo. 1,8 ampere, quer dizer, está passando 1,8 coulomb a cada segundo. Agora a gente pode analisar a corrente elétrica de maneira gráfica. Como que a gente vai fazer isso? Imagina uma corrente elétrica constante ao longo do tempo.
12 amperes o tempo inteiro. Se você for analisar um gráfico de corrente elétrica por tempo, você vai encontrar o seguinte, ó. No seu gráfico, a corrente elétrica ela vai ser constante o tempo inteiro. Um pedaço do seu gráfico, né, vai ser a corrente, quer dizer, a altura aí do seu retângulo, e a base do seu retângulo ela vai ser o tempo. E se a corrente elétrica é ΔQ sobre T, daqui você pode escrever que a ΔQ é a corrente vezes o tempo. Né? A química gosta mais de kit, que é igual a I vezes T. Então, só que isso também vai ser a área. A área é a corrente vezes o tempo. Então, conclusão, a área é a carga que você recebe. Essa informação vai ser muito boa quando a corrente não for constante. Então, você pode receber um gráfico, por exemplo, em que a corrente aumenta ao longo do tempo. A corrente não é constante. Aí você vai ter que fazer a área do gráfico para encontrar a carga que foi passada nessa situação. Né? Então, como exemplo aqui, uma corrente constante, mas isso pode ser aplicado para situações em que a corrente não é constante. Então está aí um gifzinho animado mostrando a corrente real e a corrente convencional. Né? Aqui embaixo a corrente real do negativo para o positivo. E aqui em cima a corrente convencional do positivo, cargas positivas indo para o negativo. Tá joia? Agora, a gente falou da tensão e falou da corrente elétrica. A gente falou que quando você cria uma diferença de potencial e conecta um polo positivo num polo negativo, os elétrons vão se movimentar. E essa movimentação ordenada de elétrons é a corrente elétrica. Então, a gente falou, ó, a diferença de potencial está dando energia para os elétrons se movimentar. E eles se movimentando é o que a gente chama de corrente elétrica. Porém, eles têm que pedir autorização para o material que eles estão passando. Esse material ele vai possuir uma grandeza física chamada resistência elétrica. Se a resistência elétrica for mais alta, ela vai diminuir a corrente elétrica. Ela não vai deixar os elétrons passarem à vontade. Se a resistência elétrica for mais baixa, aí ela vai permitir muita passagem de corrente elétrica, muitos coulombs por segundo. Os resistores vão ser dispositivos dentro de um circuito elétrico que vão ser responsáveis por fornecer resistência ao circuito elétrico. Existem situações em que a gente quer muita corrente elétrica, mas existem situações em que a gente quer controlar a corrente elétrica. A corrente elétrica demais pode ser perigoso. Tá? Então, os resistores eles vão ser esses elementos do circuito que eles vão basicamente reduzir a corrente elétrica, aumentando a resistência geral do circuito. Né? O símbolo da resistência elétrica no nosso circuito ele vai ser esse dentinho cerrado aí, né? Ele simboliza uma molinha, gente. Nós vamos ver por que esse símbolo é o de resistência quando a gente for falar da segunda lei de Ohm. Então, a resistência ela vai ser o pedágio. Você criou a diferença de potencial, a diferença de potencial vai gerar uma corrente elétrica, mas tem que pagar o pedágio. Tem que pagar o pedágio para o material em que você está passando. Como é que é esse fio que esses elétrons estão se movimentando? Esse fio tem uma alta resistência elétrica ou uma baixa resistência elétrica? Ele vai dificultar a passagem ou vai facilitar a passagem da corrente elétrica? Então, esses são os três elementos que vão definir a lei de Ohm. O que a gente vai fazer agora? Relacionar os três. Bom, o Ohm ele verificou o seguinte, ele verificou que existe uma relação linear entre tensão e corrente. Tá? Enquanto a resistência é fixa, né, você está vendo aqui a imagem de um circuito elétrico simples, já de cara, você cria uma zona, né, de diferença de potencial, um polo positivo e um polo negativo. A corrente elétrica I convencional sai do positivo, corrente convencional. Eu sei que os elétrons estão se movendo do negativo para o positivo, mas a corrente convencional ela vai do positivo para o negativo. E no meio do caminho eles encontram quem? A resistência. Esse símbolo de R está representando a resistência do fio inteiro. Né? Ele pode ser em algumas determinadas situações um aparelho qualquer, pode ser um próprio resistor só nesse ponto, ou pode representar a resistência do fio como um todo. Nesse caso aqui ele está representando a resistência do fio como um todo. Então, a corrente elétrica depende do tanto de energia que você está dando para os elétrons, mas também depende da resistência. E o Ohm verificou uma relação linear entre tensão e corrente, que é o que a gente vai abordar no próximo slide. Bora lá.
Bom, o que, que o homem percebeu? Se você coloca uma tensão zero, não cria diferença de potencial, não tem corrente elétrica. Agora, se por exemplo, isso aqui é só um exemplo arbitrário, você coloca uma tensão de 200 volts, a corrente elétrica que você vai ter é 10 amperes. Na hora que você dobrar a tensão elétrica, a corrente elétrica passa a ser de 20 amperes. Triplicou, 30 amperes. Quadruplicou a tensão, 40 amperes. Então existe uma relação direta e linear entre corrente elétrica e tensão elétrica. Existe essa relação linear, uma relação direta, né, entre tensão e corrente, o que vai dar um gráfico com uma reta inclinada partindo do zero, zero. A matemática olha para isso, né, no caso o homem, e de cara já dá a vontade de escrever y é igual a A vezes x. Onde y é a sua tensão, que a gente definiu pela letra U. O x é a corrente elétrica, definido pela letra I. E quem que fica sendo esse A? Nós estudamos 3 elementos do circuito: tensão, corrente e o que, por último? A resistência. Quer dizer, esse A, que é o coeficiente angular da reta, que define o tanto que a reta está inclinada, que é basicamente, né, a tangente. Aqui é y, aqui é x. Então, a tangente desse ângulo θ, ela é basicamente y sobre x, que é o que a gente chama de A. É o coeficiente angular, ele define o tanto que essa reta vai estar na vertical, né, em relação à horizontal. E esse coeficiente angular é a nossa resistência, ele é constante. A inclinação dessa reta é a nossa resistência elétrica. E aqui você tem a primeira lei de Ohm. Tensão é igual a resistência vezes a corrente, né, sendo a resistência constante. Então, está aí a primeira lei de Ohm. U é igual a RI. U é igual a RI. Essa equação ela é extremamente importante para a física. Ela é o Deus vê tudo da cinemática. Ela é F igual a ma das leis de Newton. Né? Ela é o vaca lambda filhote das ondas, né? Velocidade, comprimento de onda vezes frequência. Na eletrodinâmica, nós temos a tensão elétrica, a resistência vezes a corrente. Tensão elétrica dada em volts. A resistência elétrica, você pode pensar que a resistência elétrica ela seria tensão sobre corrente, ela seria volt sobre ampere, mas aí a gente vai chamar ela de quê? De ohm, em homenagem ao George Ohm, né? E dado pelo símbolo ômega. Tá? Então, a resistência elétrica é medida em ohms, dado o símbolo ômega, e a corrente elétrica é medida em amperes. Então, essa é a primeira lei de Ohm. Tá? Aqui tem uma imagenzinha, né, um cartãozinho que basicamente resume tudo que a gente falou hoje. Né? O volt, que é a tensão elétrica, ele está tentando dar energia para a corrente elétrica, para os elétrons se moverem. Né? Só que no meio do caminho tem a resistência elétrica que vai regular a passagem da corrente elétrica. Né? Então, basicamente, isso daqui está resumindo toda a matéria que a gente falou até agora. Agora, o que são os resistores ômicos? Os resistores ômicos são os resistores que obedecem à lei de Ohm. São resistores, né, que têm o valor de sua resistência constante, independente do valor da tensão e da corrente. Então, são resistores que obedecem à equação matemática de primeiro grau, U igual a RI. Esses são os resistores ômicos. O detalhe é que nem todos os resistores vão ser ômicos. Existem resistores que vão alterar o valor de sua resistência com a mudança de tensão e mudança de corrente. Esses resistores são conhecidos como resistores não ômicos. Eles não vai ser uma reta. Tá? Neles, você não vai poder usar a primeira lei de Ohm. Né? Talvez um pequeno trecho dele, você fala assim, ah não, Fred, esse trecho aqui está retilíneo. Aí eu posso usar só nesse trecho. Tudo bem. Ou nesse outro trecho aqui, isso aqui, ó, que é uma pequena reta. Mas como um todo, você não vai poder usar a primeira lei de Ohm. Por quê? Porque a resistência dele não é constante. Então, se você vê um gráfico de tensão por corrente que não é uma linha reta, né, é uma curva qualquer, quer dizer que o resistor não é ômico e a primeira lei de Ohm não funciona. Ou seja, a resistência não é constante, né, com a mudança de tensão e a mudança de corrente. Tá? Então, resistores ômicos, que são os que a gente vai fazer a conta, a tensão é diretamente proporcional à corrente, obedecem à lei U igual a RI, e os resistores não ômicos não obedecem a essa regra. Né? Como consequência, o gráfico deles não vai ser uma linha reta. Vamos treinar algumas questõezinhas a respeito do tema, bem tranquilo? Então, olha só. É dada a curva do resistor ômico.
né? Tá aí, é um resistor ômico, né? Beleza. Determine a resistência elétrica do resistor e os valores de X e de Y. Né? A resistência elétrica, você pode fazer U igual a RI utilizando os valores da própria questão, 20 e 2. Então, olha só, se eu fizer U igual a RI, 20 é igual a resistência vezes 2, o que dá 10 ohms. Se eu fizer U igual a RI com 12, né, a tensão valendo 12, a resistência eu sei que vale 10, porque ela é constante, eu encontro o X. O X vai dar 1,2. Né? E fazendo a mesma coisa, U igual a RI com a tensão valendo 3,6, aí eu pego 10 vezes 3,6, né, resistência 10, encontro tensão 36. Basicamente, semelhança de triângulo, né, gente? Vocês podem olhar aqui, vocês estão vendo 3 triângulozinhos. Então, o 20 está para 2, assim como 12 está para 1,2. Assim como 3,6, ao triângulozão grandão, está para 36. Né? Então, isso é a primeira lei de Ohm. A resistência é constante, sempre valendo 10. Tá joia? Então, respostas: 10 ohms, 1,2 amperes e 36 volts. Outro exercício. Em 2 resistores, A e B, são aplicadas diversas DDPs, né? E medidas as correspondentes intensidades de corrente. Os dados são apresentados na tabela abaixo. Pode-se afirmar que... Bom, aí a questão é a seguinte: qual dos dois resistores é ômico? Né? Qual dos dois, olhando a tabela aí de tensão e corrente, tem uma relação linear? E a resposta é somente o resistor B é ômico. Por que somente ele é ômico? Quando você dobra a tensão, percebam que a corrente também dobra. Quando você triplica a tensão, percebam que a corrente também triplica. E quando você aumenta 4 vezes a tensão, a corrente elétrica também aumenta 4 vezes. Então é uma relação direta. Se fizer o gráfico do resistor B, vai dar uma reta. Agora, quando você pega o resistor A, na hora que você dobra a tensão, a corrente não dobra. Ela não vai para 3. Ela vai para 2. Então o resistor A não é ômico e o resistor B é ômico. Galerinha, fechamos aqui a nossa aula a respeito da primeira lei de Ohm. Tá bom? Agora é treinar um pouco de exercício. Depois vai ter um videozinho aí com os exercícios para vocês. E partir para a segunda lei de Ohm. Valeu demais. Aquele abraço, pessoal. Tudo de bom para vocês.